Fala galera, eu sou o professor Vinícius de Alencar e vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Vamos falar sobre a colocação pronominal. Hoje a gente vai tentar explicar como se utiliza dentro das palavras, dentro dos verbos, em relação aos verbos, os pronomes oblíquos átonos, tá? Então vamos lá. Na utilização prática da língua, a colocação dos pronomes oblíquos é determinada pela eufonia, isto é, pela sonoridade, pela boa sonoridade da frase. Por isso, em certos casos, podem ocorrer diferenças entre o que a norma gramatical propõe e o que realmente se usa. Então, nós temos muita dificuldade de saber como colocar os pronomes oblíquos átonos na frase, em relação aos verbos, né? E aí, nós utilizamos às vezes de uma maneira, nós escrevemos e falamos de uma forma, só que a regra, a norma culta exige uma outra forma. Vamos ver a seguir as principais orientações para o emprego dos pronomes na língua culta. Os pronomes oblíquos átonos são me, te, se, nos, vos, lhe e lhes. Eu posso colocar aí também o o e o a, ok? O e a também entram aí. O que são pronomes oblíquos átonos? A gente já viu que é pronome oblíquo, né? E quando eu falo de átono, eu estou falando daqueles que são mais fracos na hora de falar. É que tem a vogal fechada, não tem a vogal aberta. Eu falo me, eu falo nos, eu não falo nós, eu não falo vós, eu falo vos, lhe, lhes. Perceba que as vogais são todas fechadas, tá? Na frase, esses pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em 3 diferentes posições em relação ao verbo, e isso é fundamental. Esses pronomes oblíquos átonos, eles podem aparecer antes do verbo, eles podem aparecer no meio do verbo, intercalando os radicais e as desinências, e depois do verbo, tá? Então vamos lá, vamos ver como eu vou colocar, quando que eu coloco antes, quando eu coloco no meio, quando eu coloco depois. Quando eu coloco antes do verbo, eu vou dar um nome de próclise, tá? Então o que é a próclise? É quando o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo. E eu tenho algumas regras, algumas obrigatoriedades para a próclise, algumas coisas que são obrigatórias, tá? Eu vou usar a próclise quando há palavras que, por eufonia, né, ou seja, pela boa sonoridade, atraem o pronome para antes do verbo. E quais são essas palavras? E é isso que é fundamental. Então, palavras em sentido negativo. Palavras em sentido negativo criam a próclise, ou seja, são palavras atrativas. Elas trazem o pronome para antes do verbo. Tá? Então, quais são as palavras? Não, nada, nem, nunca, ninguém, enfim, todas as palavras, nenhum, tá? Nenhuma, nenhuns, nenhumas, né? Todas essas palavras, elas atraem o pronome, então elas criam aí o que a gente chama de próclise. Olha aí, ó. Nada nos preocupava naquele tempo. Eu tenho o verbo preocupava, eu tenho o pronome oblíquo nos antes do verbo, porque apareceu uma palavra de sentido negativo, nada. Outro tipo de palavra que atrai a próclise são os advérbios, que não tiverem, né, que não vierem seguidos de vírgula. Hoje, aqui, sempre, talvez, muito, etc. Advérbios é a classe gramatical que determina as circunstâncias, né? Hoje me arrependo do que fiz. Eu tenho o verbo arrependo e eu tenho aqui um advérbio. Hoje é um advérbio de tempo. E aí o que eu fiz? Eu atraí aqui, eu peguei o pronome oblíquo átono e coloquei antes do verbo, né? E aí eu chamo isso de próclise, graças ao hoje. Eu sou obrigado a colocar o pronome antes do verbo. Conjunções subordinativas também atraem a próclise, ou seja, coloco os pronomes, eu trago o pronome para antes do verbo. Que, quando, embora, se, como, para, que, etc. Enfim. Toda conjunção subordinativa também atrai a próclise. Embora me sinta culpado, não pedirei desculpas. Então tem aqui a conjunção subordinativa embora, né, no caso de uma oração subordinada adverbial aqui. E ela obrigou que o pronome oblíquo átono viesse antes do verbo aqui, o verbo é sinta, né? Então ficou, embora me sinta culpado. Então eu tenho a obrigação de colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, sempre que aparecer uma conjunção subordinativa.
Eu também vou atrair a próclise com os seguintes pronomes. Pronomes relativos. Pronome relativo a gente vai ver em breve, mas assim, vamos ver, mas também já vimos, né? Então, pronome relativo é aquele pronome que substitui um termo já mencionado antes, tá? Então, sempre que aparecer um pronome relativo, ele atrai a próclise. Olha aqui, né? Então, pronome relativo pode ser que, quais, onde, qual, etc. Ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. Esse onde aqui substitui o termo uma colina. Né? Para eu não repetir o termo, a expressão uma colina, ficamos em uma colina, de uma colina se avistava o mar, eu usei o onde. Né? Então, onde é um pronome relativo, faz relação a uma colina. Então, aqui o verbo avistava, ele vai aparecer aqui e o pronome oblíquo não aparece antes dele, porque ele tem que ficar perto do onde. Então, o se fica antes do verbo e ocorre próclise, porque eu tenho um pronome relativo que o atrai. Pronomes indefinidos também criam a próclise, atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. Pronomes indefinidos são aqueles pronomes que eu não consigo definir quantidade ou exatamente do que eu estou falando. Então, há alguém, muitos, todos, poucos, etc. Né? Todos me deram apoio. Perceba que eu tenho aqui o todos, né? Que é um pronome indefinido, e eu tenho o verbo dar, deram aqui. O pronome oblíquo não tem que vir antes do verbo, porque ele é atraído pelo pronome indefinido. Alguém me telefonou, também ocorre próclise aqui, ou seja, o pronome fica antes do verbo telefonou, porque alguém é um pronome indefinido e ele atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Pronomes demonstrativos são aqueles que apontam, que demonstram, que posicionam algo ou alguém em relação ao tempo, em relação ao espaço ou em relação ao contexto. Este, estes, esta, estas, isto, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. E esse, esses, essa, essas, isso, tá? Então, eles atraem também o pronome oblíquo e o pronome oblíquo fica antes do verbo, causando assim a próclise. Aquilo lhe fez muito bem. Eu tenho aqui o verbo fazer, né? Fez, e eu tenho o pronome demonstrativo aquilo. Então, o lhe tem que vir antes do verbo para poder ser atraído pelo pronome aquilo. Isto me pertence, eu tenho um pronome demonstrativo, isto, eu tenho o verbo pertence, então o pronome oblíquo é atraído para antes do verbo graças ao pronome demonstrativo. Vamos lá. A próclise também é usada em frases interrogativas, exclamativas e frases optativas, que são frases que exprimem desejo. Olha aqui, ó. Quem lhe entregou a carta? É uma pergunta, é uma frase interrogativa. Então o pronome oblíquo vem antes do verbo entregou. Tá? Quem lhe entregou. Quanta mentira se disse a respeito dela? É uma exclamação. Né? Então, é uma frase exclamativa. Então, se eu tenho uma frase exclamativa, o pronome oblíquo vem antes do verbo. Aqui está o verbo disse e o pronome oblíquo antes dele. Né? Quanta mentira se disse. Tá? Porque é uma frase exclamativa. Frase optativa, que é aquela frase que exprime um desejo, vontade, também faz com que o pronome oblíquo não apareça antes do verbo. Deus nos proteja daquele maluco. Eu tenho aqui o proteja, que é o verbo, e eu tenho nos, pronome oblíquo antes do verbo, porque é uma frase optativa, a ideia de desejo, vontade. Tá? 3. Também se usa próclise em frases com a preposição em mais o verbo no gerúndio. Então, se apareceu em mais um verbo no gerúndio, o pronome oblíquo tem que vir antes do verbo. Tá? Em se tratando de educação, ele é realista. Eu tenho aqui a preposição em e eu tenho o gerúndio do verbo tratar, que é tratando. Então, o pronome oblíquo no se apareceu antes desse verbo no gerúndio, em se tratando. Em frases com preposição, mais infinitivo flexionado, isto é, conjugado, também vai acontecer a próclise, né? A situação levou-os a se posicionarem contra a greve. Eu tenho aqui a preposição a, eu tenho aqui o verbo no infinitivo posicionar e eu flexionei, eu coloquei no plural, posicionarem, né? Então, eu coloco o pronome oblíquo antes deste verbo também, tá? Então, preposição, verbo no infinitivo flexionado, no plural, eu coloquei o pronome oblíquo antes dele, ou seja, ocorre próclise também.
Eu tenho casos facultativos de próclise, ou seja, posso colocar ou não antes do verbo. Então pode-se utilizar tanto a próclise quanto a ênclise. A ênclise daqui a pouco vocês vão ver direitinho, mas já adiantando, a ênclise é quando eu coloco o pronome depois do verbo, tá? Então tem casos que eu posso colocar antes ou colocar depois do verbo. É facultativo. Quando é facultativo? Quando eu tiver pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Desde que não venha precedido de palavra atrativa, ou seja, aquelas palavras que eu falei antes, palavras de sentido negativo, palavras, pronomes interrogativos, pronomes relativos, enfim, advérbios. Então, os pronomes, todas aquelas palavras que eu coloquei em sentido atrativo, aquilo domina, né? Aquilo é fundamental. Só que, se eu tenho um pronome pessoal do caso reto e eu não tenho nenhuma palavra atrativa, beleza, eu escolho, eu coloco antes ou depois do verbo. Olha aqui, ó. Eu, lhe, obedeço. Eu é um pronome pessoal do caso reto, obedeço é o verbo, então eu coloquei o lhe antes do verbo, eu escolhi colocar aqui, não tem palavra atrativa nenhuma. E também posso colocar depois, eu obedeço-lhe, pronome pessoal do caso reto, e aqui o verbo obedecer, eu coloquei o lhe depois, criando aí o que a gente vai chamar de ênclise, tá? Então, tanto faz quando eu tenho o pronome pessoal do caso reto. Agora aqui, ó, espero que ele nos apoie. Esse apoio aqui saiu errado, esse acento não tem, tá? Esse acento. Não apoia, sem acento. Espero que ele nos apoie, né? Aqui nesse caso só é possível a próclise. Pô, professor, mas apareceu um pronome pessoal do caso reto, ele aqui, então não posso escolher, não posso colocar apoie-nos. Não pode, por quê? Porque apareceu um que aqui. Esse que, nesse caso, é uma conjunção subordinativa, né? Conjunção subordinativa integrante. Então eu não posso colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo, só antes, porque esse que é uma palavra atrativa. Ele puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Beleza? Com infinitivo não flexionado, precedido de preposição. Então, se eu tenho infinitivo sem flexionar, sem colocar no plural, então lá cantar, pular, comer, beber, né? Antes dele, tendo uma preposição ou uma palavra negativa, eu posso escolher colocar antes ou depois do verbo o pronome oblíquo átono. Então, tem aqui, ó, vim para te apoiar. Eu tenho o verbo apoiar e eu tenho a preposição para. Eu posso colocar vim para te apoiar ou vim para apoiar-te, né? Vê que está no infinitivo, sem estar flexionado, eu tenho a preposição, então eu escolho. Tá? Isso a mesma coisa acontece se eu colocar uma palavra de sentido negativo. Tá? Espero não o encontrar. Eu tenho aqui, ó, o verbo no infinitivo, sem estar flexionado, e eu tenho não aqui, né? Não o encontrar. Mas eu também posso colocar não encontrá-lo. Lembrando que quando eu tenho R no final, se eu quiser botar depois, eu vou ter que tirar esse R e colocar o L, né? Encontrá-lo. Né? Eu quis colocar depois, por quê? Porque está esse infinitivo sem estar flexionado e a palavra negativa. Então, eu escolho colocar antes ou depois. Beleza? Vamos continuar aí. Vamos falar da mesóclise. O que é a mesóclise? O próprio nome já diz, meso, vem de meio, quando o pronome está no meio do verbo. Essa colocação pronominal é obrigatória quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá? Tanto faz, qualquer futuro, tá? Do presente ou do pretérito. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Por exemplo, entregarei. Entregarei os documentos hoje. Entregarei. Eu quero falar que entregarei a ti, mas não quero usar a ti. Quero usar um pronome oblíquo átono. Vou usar o te, né? Então, eu vou pegar o entregar, né? Que é a parte principal do verbo, é o radical, junto com a lógica do infinitivo, a R aqui, né? Entregar. E aqui tem a desinência ei. E o que eu faço? Eu vou colocar entre o verbo no infinitivo, o principal, e a desinência. Então, vai ficar entregar-te-ei. Entregarei está no futuro do presente do indicativo. Então, sempre que o verbo estiver no futuro do presente e eu quiser colocar um pronome oblíquo átono, eu sou obrigado a colocar no meio, tá?
Dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Dar-lhe-iam uma nova oportunidade. O que eu fiz aqui? Eu tenho aqui o pronome, eu tenho o verbo dariam, ou seja, o verbo dar, no futuro do pretérito do indicativo. E eu peguei o lhe e coloquei no meio dele, tá? Porque é futuro do pretérito. Então, futuro do presente, futuro do pretérito. Eu não posso falar lhe dariam nem dar-lhe-iam-lhe. Não posso, tá? O dariam-lhe, tá? Eu tenho que falar dar-lhe-iam. Beleza? Observação. Havendo palavra que exija próclise, então se tiver alguma palavra que obrigue a próclise, essa colocação sempre vai prevalecer sobre a mesóclise, sempre prevalecer em relação à mesóclise, tá? Então a próclise sempre é primordial, sempre é primeira, sempre é exigência, tá? Então, ó, não te entregarei os documentos hoje. Percebo porque eu não falei não entregar-te-ei, já que está no futuro do presente, eu entregarei. Porque eu tenho não aqui. Palavra de sentido negativo chama o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então, o pronome aí ele é obrigado a vir antes. A próclise ela ganha, ela é primordial, ela é principal em relação, ela prevalece em relação à mesóclise, tá? Se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho entregar-te-ei e dar-lhe-iam. Perceba que o verbo entregarei e dariam, eles estão iniciando a oração. Agora, se o verbo, mesmo no futuro, não iniciar a oração, aí você escolhe colocar ou não a mesóclise, ela é facultativa. Olha, seus amigos lhe dariam nova oportunidade. Perceba, eu coloquei antes aqui, né? Não quis botar no meio, por quê? Porque o dariam não começou a oração. Começou com seus amigos, começou com o sujeito seus amigos. Ou eu posso colocar seus amigos, dar-lhe-iam uma nova oportunidade, usando a mesóclise como a gente tinha aprendido aqui em cima. E vamos falar da ênclise. O que é a ênclise? A ênclise é quando o pronome oblíquo átono vem depois do verbo, tá? Isso que é ênclise. Então é a colocação normal do pronome na língua culta. Então vamos ver aqui quando eu vou usar, principalmente de maneira obrigatória. Quando o verbo inicia a oração. Se o verbo iniciar a oração, eu não posso colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Eu tenho que colocar sempre depois. Entregou-me os documentos hoje. Não posso falar me entregou. Eu não posso começar nunca uma oração com pronome oblíquo átono. Nunca. Com o verbo no imperativo afirmativo também. O que é imperativo? É aquele verbo quando dá a ideia de ordem, pedido, súplica, né? Convite. Eu não posso, no imperativo afirmativo, eu não posso colocar o pronome oblíquo átono antes. Eu sou obrigado sempre a colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Perceba que eu tenho o verbo diga e o nos aparece depois. Beleza? Observações. Se o verbo que inicia a oração estiver no futuro, usa-se mesóclise. Entregar-te-ei os livros amanhã. Te falou isso. De acordo com os padrões da norma culta, não se deve iniciar, prestem atenção nisso, pelo amor de Deus. Não se deve iniciar uma oração por pronome oblíquo átono, tá? Átono. Nunca. Veja, no entanto, no texto, a seguir o que o escritor modernista Oswald de Andrade pensava a respeito dessa regra gramatical. Dá uma olhada nesse texto aqui. Pronominais é uma poesia de Oswald de Andrade, um poeta modernista brasileiro. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que a gramática fala assim, né? Que eu sou obrigado a colocar o pronome oblíquo átono, aqui o me, depois do verbo, dê-me um cigarro, né? Só que as pessoas normalmente usam o me dá um cigarro e as pessoas se comunicam muito bem, todo mundo se entende. O que o Oswald de Andrade quer dizer com isso? Que apesar da gramática, o importante é tentar se fazer entender. Só que a gente tem a língua culta, e a língua culta ela é predominante em relação à linguagem coloquial, como nós vimos lá no primeiro bimestre. Em relação aos tempos compostos e às locuções verbais. Então vamos lá. O que é tempo composto? É quando eu tenho dois verbos juntos que não dá para separar. Isso na locução verbal. O pronome oblíquo pode vir
enclítico em relação ao verbo principal, ou seja, que é enclítico? Vem de ênclise, né? Vem depois do verbo principal. Lembrando que locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo principal não é conjugado, o verbo auxiliar é. Tá? Então ele será enclítico se este verbo, o verbo principal, aparecer no infinitivo ou no gerúndio. Nunca se estiver no particípio. Tá? Agora, se eu tenho a locução verbal, e aí na locução verbal o verbo principal apareceu no infinitivo ou no gerúndio, só no infinitivo e no gerúndio, particípio não. Esse pronome oblíquo tem que vir depois do verbo, ou seja, criar a ênclise. Olha aqui, ó. Eu quero contar-lhe a verdade. Eu quero contar-lhe a verdade. Quero contar. Eu tenho aqui a minha locução verbal. O contar está no infinitivo, então o pronome oblíquo não vem depois. Depois do contar. Tá? Ele pode ser proclítico ou enclítico, ou seja, criar próclise ou ênclise, ou melhor ainda para você ficar mais claro, vir antes ou depois do verbo, em relação ao verbo auxiliar. Tá? Eu posso colocar antes ou depois do verbo em relação ao verbo auxiliar. Eu lhe quero contar a verdade ou eu quero lhe contar a verdade. Tá? Então, em relação ao verbo auxiliar, eu posso escolher colocar antes ou depois. Em relação ao verbo principal, eu posso colocar antes ou depois. Ele tem que vir depois, perdão. Ele tem que vir depois, se tiver no infinitivo ou no gerúndio. Mesoclítico, ou seja, no meio do verbo, se o auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Tá? O auxiliar teria contado a verdade, né? Então aqui está no futuro do pretérito, então eu não posso colocar isso aqui antes nem depois, o pronome oblíquo depois do verbo principal, depois do verbo auxiliar, antes do verbo auxiliar, tem que colocar no meio com uma mesóclise. Teria contado a verdade se a soubesse. Beleza? Gente, a gente para por aqui, continue estudando, continue se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau.